Respeitável público! Ora, venha cá, entre. Seja bem-vindo ao nosso teatro. Hoje nós vamos colocar em cena uma história da Bíblia sobre um vilão. Ah, é! Um homem muito cruel, muito maldoso, porém, um vilão que se transformou em mocinho. Você vai saber do que se trata. Prepare-se, acomode-se em seu lugar, porque o espetáculo vai começar. A nossa história de hoje começa depois que Jesus foi crucificado, depois que ele ressuscitou e depois que ele subiu aos céus novamente com Deus, mas não nos deixou sozinhos, enviou para nós o Espírito Santo. Depois disso, os discípulos de Jesus começaram a falar sobre Jesus por todos os cantos. Eles curavam os enfermos, eles expulsavam os demônios e eles eram perseguidos. Os discípulos eram perseguidos por pessoas que não gostavam de Jesus e não queriam que ninguém ficasse por aí falando de Jesus. Não. E uma dessas pessoas que perseguia os discípulos era ele. O terrível, o cruel, o raivoso, ele, o temível Saulo! Lá vem Saulo. Se você é um cristão, esconda-se imediatamente aí na sua sala, porque ele vai aparecer. Saulo! Saulo perseguia os cristãos em todos os cantos. Se eu ver um cristão, eu vou pegá-lo e eu vou prendê-lo e eu vou açoitá-lo, ou seja, eu vou bater nele. Ai, que horror! Saulo era um homem terrível. Todos os cristãos temiam Saulo. E ele, como se não bastasse já as perseguições que fazia, ele pediu ao sumo sacerdote cartas para ter permissão de prender os cristãos na cidade de Damasco. Ele viajou para essa cidade chamada Damasco só para prender os cristãos e bater nos cristãos de lá. Ai, que cruel! Lá foi Saulo, pegou o seu cavalo e viajou para Damasco. Cavalinho! Ele subiu em seu cavalo e foi para Damasco. Porém, o que Paulo não sabia era que o Senhor Jesus Cristo estava olhando para ele. Estava de olho em tudo que ele estava fazendo contra os seus discípulos. E então, quando Paulo estava no caminho da cidade de Damasco, de repente, algo surpreendente e inesperado aconteceu. Uma grande, maravilhosa, reluzente, resplandecente luz brilhou no caminho de Damasco. Uma luz tão forte, mas tão forte, que assustou o cavalo de Saulo e fez, quem sabe, com que o cavalo saísse correndo pelo caminho. E então, aquela luz resplandecente rodeou a Saulo e era tão intensa que deixou ele cego. Ele não enxergava mais nada. E como se não bastasse, ele ouviu uma voz poderosa, uma voz intensa, uma voz maravilhosa, a voz dele, do nosso Senhor Jesus. Jesus falou bem assim com Saulo. Saulo, Saulo, por que você me persegue, homem? E Saulo, sem entender nada, disse: Senhor, Senhor, quem és tu, Senhor? E Jesus falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Estou de olho em você, rapaz. Então Jesus ordenou a Saulo que fosse à cidade de Damasco, que ali um homem falaria com ele e diria a ele o que fazer.
Nessa hora, Saulo já estava com o seu coração quebrantado, desejoso por saber quem era aquele homem poderoso que apareceu para ele no caminho de Damasco com sua luz brilhante e deixou ele cego. Então Saulo foi cego para Damasco. Ai, vou para Damasco, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Opa, lá foi Saulo cego para Damasco. Oh, meu Deus do céu, tô enxergando nada. Paulo chegou em Damasco e ali, crianças, ele ficou por 3 dias e 3 noites sem comer nada e sem enxergar, só orando e pedindo a Deus que lhe revelasse a sua vontade para ele. E enquanto ele estava orando, Deus deu a ele um sonho. Ele sonhou que um homem chamado Ananias aparecia, orava por ele e ele começava a enxergar de novo. E não é que foi isso que aconteceu? Ali havia um homem que era servo do Senhor Jesus. O nome dele era Ananias. Deus chegou para Ananias e disse: Ananias, sim, Senhor, vá até Saulo e ore por ele. Quando Deus falou para Ananias para ele ir até Saulo para orar, Ananias tremeu de medo. Todo mundo conhecia Saulo, sabia que Saulo era cruel. E Ananias ficou com medo, mas o Senhor ordenou: vá lá, porque Saulo é para mim um vaso escolhido. Ananias então foi até a casa onde estava Saulo e orou por ele. Estendeu as mãos sobre Saulo e Saulo voltou a ver. E então Saulo, crianças, começou a entender a vontade de Deus para a vida dele. E em vez de começar a perseguir os discípulos, ele mesmo se tornou um discípulo de Jesus. E mais do que isso, crianças, agora ele iria se tornar um missionário. Saulo começou a falar da mensagem de Jesus para todos os cantos, em todos os lugares. E como os discípulos, ele foi cheio do Espírito Santo e começou a falar de Jesus e curar os enfermos e expulsar os demônios. E escreveu muitas cartas que hoje nós podemos ler. E hoje a gente nem tem mais medo dele. Impressionante. Mas tu era cruel, né, homem? Olha o que o Senhor Jesus faz, não é, crianças? Você viu, meu amiguinho, minha amiguinha? Você conhece alguém que parece ser como Saulo? Alguma pessoa da sua família ou algum conhecido que odeia as pessoas que creem em Jesus? Uma pessoa cruel, com o coração mau? Pois eu te desafio a orar por essa pessoa. O Senhor Jesus Cristo pode ter um plano na vida dela e Jesus é poderoso para converter esse vilão em uma pessoa que seja um discípulo de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, no nome de Jesus, eu oro junto com o meu amiguinho e a minha amiguinha. Se há alguém que eles conhecem, que tem sido uma pessoa cruel, como Saulo foi, alguém que não crê no Senhor Jesus e persegue aqueles que têm fé, eu peço, Deus, no nome de Jesus, que o poder e a luz de Cristo alcance essa pessoa e transforme essa pessoa num discípulo de Jesus. Em nome de Cristo. Amém. Até o próximo Bíblia em Cena.